Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. As mudanças climáticas são uma realidade inescapável no Brasil, trazendo consigo uma série de impactos que afetam profundamente tanto a sociedade civil quanto as cadeias do agronegócio, setor essencial para a economia do país. Com o aumento das temperaturas, a alteração dos padrões de chuvas e a ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos extremos, as comunidades e os produtores rurais enfrentam desafios significativos. Esses fenômenos não só ameaçam a segurança alimentar e a estabilidade das regiões agrícolas, mas também aumentam a vulnerabilidade das populações que dependem diretamente dos recursos naturais. As transformações no clima exigem adaptações urgentes e estratégicas para mitigar seus efeitos, garantir a sustentabilidade do agronegócio e proteger o bem-estar da população brasileira. Um tema urgente e motivo de pauta aqui no Papo no Auge. E para isso eu converso com o Dr. Marcos Kazmierczak, graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma baita universidade, mestre em sensoriamento remoto pelo INPE e doutor em desastres naturais pela Unesp Semadem, na área de concentração vulnerabilidade de secas. O Dr. Marcos foi especialista sênior no projeto de concepção do arranjo institucional e operacional para a gestão de risco de desastres no estado do Rio de Janeiro e é fundador da Castec Limitada, uma startup de mudanças climáticas em Porto Alegre. Atualmente atua como consultor em sustentabilidade, mudanças climáticas e inteligência analítica geoespacial. Que prazer, professor, ter o senhor aqui. Seja bem-vindo aqui ao Papo no Auge. De pronto, como primeira pergunta, é uma pergunta de praxe que a gente faz aqui. O que é que levou o senhor a estudar engenharia florestal e desastres naturais? Mais uma vez, bem-vindo, professor. Ô, Saulo, muito obrigado pelas palavras introdutórias aí, obrigado a todos que nos ouvem. Na verdade, assim, é aquela coisa que você está chegando ali no final do ensino médio, tem que optar por uma carreira, e eu tinha muito claro para mim que ou ia ser oceanógrafo ou ia ser engenheiro florestal. E acabei optando pela engenharia florestal. É um curso assim muito completo, pega todas as nuances, desde a parte de conservação, de produção, de recuperação, de tecnologia. E a segunda parte da pergunta, que é como é que eu fui parar nesse mundo de desastres naturais, é que, na verdade, assim, eu já estou há 30 anos, eu já participo do IPCC, e tive uma série de projetos ao longo da minha carreira relacionados a essa questão de desastres, né? E eu tenho uma certa indignação ao ver que depois de tanto tempo a gente continua num nível muito etéreo do assunto. A gente fala em a temperatura vai mudar, o planeta está esquentando, vamos ter mudanças climáticas, mas não sai muito disso. E a gente já tem tecnologia suficiente, já temos conhecimento suficiente para usar essa tecnologia e, por exemplo, identificar o que vai acontecer, ou seja, que variáveis vão mudar, com que intensidade ou o quanto e, principalmente, onde, Saulo, né? Da gente verificar, porque é impossível você fazer um projeto de adaptação e de mitigação de mudanças climáticas, primeiro, se você não conhece a sua realidade, quais são os problemas de eventos extremos que eu tenho enfrentado no meu município, no meu estado, na minha região. Isso tem se tornado mais recorrente? Caso sim, temos um problema. Isso está, além de recorrente, ficando mais impactante, ou seja, os prejuízos estão se tornando maiores, o impacto sobre o agro, sobre a população civil está aumentando?
Caso sim, opa, temos um problema adicional. E se eu aliar isso à condição de que nós já temos hoje como fazer simulação de cenários climáticos futuros, eu posso ver o que nos aguarda ali na frente. Então, se eu já tenho, como aqui no Rio Grande do Sul, né? Estou falando de Porto Alegre. Eu tenho um estado em que nos últimos 30 anos teve um aumento de mais de 200% nos eventos. O impacto aumentou mais de 4.000% em termos de números de edificações danificadas e destruídas. E o prejuízo econômico aumentou 1.000%, ou seja, o prejuízo aumentou 5 vezes mais que o aumento dos eventos. E quando eu vejo que nós vamos ter mais chuva daqui até 2040, e vamos ter mais temporais, e vamos ter mais temperaturas altas e ondas de calor, é impossível associar que estamos convivendo num contexto em que já temos um problema instalado e estamos vivendo o que se configura hoje como uma emergência climática, né? Então, dessa indignação em tentar fazer alguma coisa e mostrar que a gente já tem tecnologia e pode começar a trabalhar em coisas mais palpáveis, é que me levou a fazer esse curso, que, na verdade, foi criado em 2019. Então, salvo ledo engano, a gente deve ter, no máximo, hoje, uns 20 doutores em desastres naturais no Brasil. Eu sou da primeira turma, eu defendi meu doutorado ano passado, e de lá para cá, talvez mais uns 4 ou 5. Então, não passam de 20 os doutores nessa área. É muito bom e um perfil profissional interessante e necessário, né, professor? E necessário. Veja, o senhor citou o IPCC. Eu só queria que o senhor explicasse o que é o IPCC para que a nossa comunidade, né, possa se ambientar com esse termo. O IPCC é a sigla do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Ele foi criado em 88 pela Organização Mundial de Meteorologia e é basicamente quem valida as informações científicas. O IPCC ele não faz pesquisa. Tem, sei lá, 5, 10 mil pesquisadores no mundo inteiro que fazem suas análises, suas pesquisas e submetem esses resultados para o IPCC. E ele valida e separa o joio do trigo, né? O que merece ser considerado tem fundamento científico e não é uma coisa solitária, ela é compartilhada e utilizada para embasar definições que vão ser feitas nas COPs. Agora, em novembro, nós temos no Azerbaijão, ano que vem em Belém, no Brasil. E, então, ele valida. Então, esses modelos que se usa para fazer a simulação de cenários climáticos não são uma criação do Marcos ou de algum cara qualquer. É toda uma comunidade que já validou e que utiliza isso no seu trabalho no dia a dia. Massa, massa, muito bom, é importantíssimo, né, que a gente esclareça essa informação para que a nossa audiência leiga, né, muitas vezes possa compreender. Professor, a minha próxima pergunta, o senhor meio que já deu a resposta, eu vou fazer só pro forma, tá? É uma pergunta muito retórica, mas eu vou fazer. Veja, como é que anda o clima no Brasil? Há motivos reais para nos preocuparmos com essa tal mudança climática? Quais são os eventos climáticos que mais devem nos preocupar daqui para frente, hein, professor? Tá, excelente pergunta, Saulo. Vamos analisar o seguinte contexto, tá? A gente tem, desde os anos 1950, de uma maneira mais acentuada, uma elevação da temperatura média global. O que significa isso? Eu considero a temperatura do Saara, do Alasca, da Sibéria, da Amazônia. Então, quando eu faço essa temperatura média global, eu tenho agora, em 2023, um valor médio de 15,25 graus. 15,25, tá? Média dos lugares mais quentes e mais frios durante o ano inteiro. Qual é o problema? O problema é que em 1860, quando nós começamos a Revolução Industrial e começamos a usar muito mais combustíveis fósseis, tá? Esse valor era de 13,8 graus. Então, assim, esse aumento de 1,45, ele já foi suficiente para causar um aumento de temperatura no nível planetário, o que influencia correntes oceânicas, influencia correntes atmosféricas e faz com que a gente tenha uma série de mudanças, né? Lugares em que chovia mais, agora chove menos, onde chovia menos, chove mais, onde era mais seco, agora é mais seco ainda. E aí o que acontece?
a gente tem uma necessidade de acordo com o Acordo de Paris, né, de buscar limitar esse aquecimento a 1,5 grau, 2 no máximo, até o final do século. E qual é o problema? De 1860 para cá, nós temos aí 164 anos, já aumentou 1,45. Nós temos que ser muito otimistas para imaginar que nos próximos 76 anos a gente só vai aumentar mais 0,55, né? E aí entra uma questão muito, muito importante, que é o maior desafio da humanidade hoje, Saulo, porque envolve iniciativas individuais e coletivas, né? Nossa, como pessoa, como família, como país, como planeta. Por quê? O efeito estufa ele não é de todo ruim. Tá? Como eu te falei, a média do planeta hoje está em 15,25. Se não existisse o efeito estufa, ele seria de 18 graus negativos. Então a vida seria muito mais complicada, né? Só que assim, à medida em que eu aumento, a analogia é a seguinte: deixa o teu carro no sol durante 1 hora, num dia de verão, vai esquentar muito. Deixa 3 horas, vai esquentar muito mais, né? Porque aquela energia que entrou pelo vidro aqueceu o banco e a maior parte dela não consegue voltar para fora. Ela fica armazenada dentro do carro. É a analogia do efeito estufa. Então a radiação vem do Sol, passa pela atmosfera, incide no planeta e fica presa por essa camada de gases. E quanto mais gás a gente tem na atmosfera, pior fica, né? E quais são os principais gases que a gente cita nos efeitos estufa? CO2, que é o dióxido de carbono, o CH4, que é o metano, e o N2O, que é o óxido nitroso. E aí vem a pergunta, de onde vem isso? Tá? Em termos mundiais, 75% do CO2 provém da queima de combustíveis fósseis, gás, petróleo, carvão. No Brasil, esse 75% vem de desmatamento e conversão de uso do solo. Então, no momento que eu desmato uma floresta amazônica, uma caatinga, um pampa e transformo isso em soja, pasto, eu estou mexendo nesse equilíbrio. O metano vem da onde? 68% do metano brasileiro provém de fermentação entérica. A gente tem mais vaca do que pessoa, né? São 224 milhões de animais contra 203 milhões de pessoas. Parte desse CH4 vem dos lixões, parte vem da conversão de uso da terra. E o problema é que o metano ele é 25 vezes mais impactante que o CO2. Então, e aí tem o óxido nitroso, que vem de onde? Dos fertilizantes. A gente usa muito fertilizante. E o óxido nitroso é 268 vezes mais potente que o CO2. Então, na medida em que nós continuamos a emitir mais gases, essa concentração dos gases fica retida na atmosfera, e para que vocês possam ter uma ideia, quem nos ouve, a vida útil da molécula de CO2 é de quase 100 anos. Então, ele levaria... Se a gente parasse de emitir CO2 agora, a gente voltaria aos ritmos da concentração da época industrial, 1860, por ali, em 100 a 150 anos. E a gente está emitindo hoje 59 bilhões de toneladas por ano no mundo. O Brasil responde por mais ou menos 4% disso, tá? Mas a questão é que nós temos hoje, vamos fazer uma analogia, tá? Que o planeta seja uma banheira. E essa banheira está enchendo não de água, mas de CO2. Tem 7 torneiras que respondem por 60% de todo esse CO2. Tá? Os outros 40% dessa banheira estão cheios por conta de outros 186 torneiras, 186 países. Então, imagina o seguinte, eu preciso fechar essa torneira um pouco. Mas não basta só fechar um pouco, porque eu só estou adiando a data em que ela vai transbordar. Eu preciso fechar bastante e abrir um ralo. O que é isso? É sequestrar carbono, reduzir desmatamento, reduzir o uso de combustível fóssil, eletrificar a frota, descarbonizar a indústria, reduzir consumo de carne, por exemplo. Então, são várias atitudes individuais, como eu falei antes, que implicam. Uma pessoa que tem um SUV, tá? Hoje 40% dos carros no mundo são SUVs. Um SUV emite 47% a mais de CO2 que um carro médio. Então, assim,
Como é que tu vai convencer 40% dos proprietários de carro a mudar de carro? É impactante. Como é que tu vai convencer um carnívoro a parar de comer carne? Então, são atitudes, alguns passos de formiguinha, mas que em conjunto levam a um resultado mais sustentável. São dados interessantíssimos, professor. E quero trazer mais perguntas capciosas, tá? Veja, se as mudanças climáticas, como o senhor já pontuou aí, são reconhecidas como uma ameaça global e são prioridade, por que o Brasil continua a expandir áreas de cultivo em zonas de risco climático? Por que o Brasil não tem um plano nacional, por exemplo, de adaptação eficaz que proteja tanto as comunidades vulneráveis quanto o setor agrícola, professor? A gente esbarra em dois grandes gargalos, Saulo. Primeiro, economia. Segundo, vontade política. Na verdade, assim, não é um problema, não é um privilégio brasileiro, esse é um problema mundial. Mas, assim, a gente consegue se imaginar Estados Unidos e China reduzindo drasticamente as suas emissões? Isso vai impactar na economia, impacta na qualidade de vida. E, assim, a gente precisa começar a dar atenção ao que a ciência está dizendo, Saulo. Nós somos avisados do aquecimento global em 1990, 2 anos antes da Rio 92. De lá para cá, foram no mínimo mais 5 avisos. Cada relatório do IPCC, né, o painel intergovernamental de mudança climática, ele vem dando maior certeza do aquecimento e maior certeza da contribuição do homem nisso. Então, nós estamos acelerando. O clima muda, ele muda. Já mudou muitas vezes na história da Terra. Mas a gente está acelerando. Por quê? Nunca se consumiu tanto petróleo ou carvão ou gás como agora. E na medida em que a gente aumenta essas emissões, tem que se buscar essa compensação, ou seja, sequestrar carbono, reduzir as emissões, para que a gente possa ter um futuro sustentável. E nesse sentido é que o bicho começa a pegar tanto sobre a sociedade civil como sobre todas as cadeias, porque eu costumo afirmar que a mudança climática ela é o fenômeno mais democrático que existe. Porque não interessa se você torce para o Flamengo ou para o Corinthians, se você é rico ou pobre, preto ou branco, se você não tem o primeiro ano do ensino fundamental ou tem um pós-doutorado, ele vai atingir todo mundo, né? Então, vamos fazer um exercício de imaginação, tá? Vamos pegar o Brasil. De Curitiba para cima, em linhas gerais, todo o Brasil vai ter redução de chuva. De Curitiba para baixo vai haver aumento de chuva. Então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os únicos 2 estados que vão ter um aumento significativo de volume de chuva anual. Em todos os outros estados, isso vai diminuir. Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos. Temperatura máxima vai aumentar em todos os 5.570 municípios. Ninguém vai escapar disso. Onda de calor. Tá? O que é uma onda de calor? Vamos supor que a temperatura média de Joinville seja 23 graus em agosto. Se você tem 27 graus, você está 4 graus acima dessa normal climatológica. Isso constitui uma onda de calor. As ondas de calor aumentam em todos os municípios brasileiros. Então, para te dar uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem hoje, em média, 38 dias de muito calor por ano. E esse conceito de muito calor é diferente. Um lugar como a Serra de Urubici, que é muito alto e muito frio, é um calor. Em Florianópolis é outro. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é outro. Então, eu tenho 38 dias, em média, de muito calor. Eu tenho regiões que passam a ter 91 a 100 dias. Ou seja, mais do que duplica o número de dias de muito calor. Isso tem um impacto onde? Saúde humana, principalmente sobre idosos e crianças, pessoas com problema respiratório. Porque, em geral, isso vem acompanhado de baixa umidade relativa do ar. Tá? Então, a sensação térmica é maior. Desidrata, pode parada cardíaca e morte. A gente tem impacto sobre tudo que cresce fazendo fotossíntese. Por exemplo, cada 1 grau a mais de temperatura máxima, a soja perde, de acordo com a literatura, 3,5% de produtividade. O arroz perde 7%. Quanto perde a uva, o milho,
outras culturas. Então, tudo que cresce vai ser afetado. Eu posso ter uma redução maior ou menor de tempo de fotossíntese e, por consequência, de produtividade. Para compensar a produtividade, o que a gente vai fazer? Vai expandir a área agrícola. Então, tem que buscar um meio termo. A gente vai ter que desenvolver cultivares que sejam mais tolerantes à maior temperatura, à onda de calor, a mais ou a menos chuva, dependendo de onde você está localizado. Mas, principalmente, isso vai levar a um aumento, no caso aqui, né, dos estados do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a um aumento do volume de chuva, como eu falei antes, e a um aumento de uma variável que nós chamamos de precipitação diária extrema. É aquela chuva torrencial que cai em 24 horas, os temporais. Se eu tenho mais água e tenho mais temporais, eu tendo a ter mais inundação, mais enxurrada, mais movimento de massa, que é aquele deslizamento de terra, né, que sai arrastando tudo que tem pela frente, como aconteceu na região serrana, em 2011, do Rio de Janeiro, e como aconteceu agora, em maio, no Rio Grande do Sul, nós tivemos mais de 14 mil movimentos de massa. Em 30 anos tinham sido 40. Em 30 dias foram 14 mil. Tá? Então, assim, é um volume absurdo de solo que foi transportado em alguns lugares para dentro do rio, que assoreou ainda mais aquele rio. Então, uma chuva de 30 ou 40 milímetros, que antes não causava nenhum problema, agora talvez cause, porque a calha do rio está menor. Né? Professor, realmente é complicado, é bem complicado, e obrigado por sua explicação. Eu vou ainda mais no cerne e queria que o senhor dissecasse mais ainda sobre esse assunto, e queria que o senhor explicasse para a gente, professor, por que as empresas do agronegócio, o senhor já deu uma pincelada aí, eu queria que o senhor explicasse mais, por que essas empresas ainda resistem a adotar práticas agrícolas mais sustentáveis, professor? Em que medida capital e meio ambiente eles não se entendem, hein? Isso tem acontecido em parte, mas poderia estar num ritmo muito mais avançado. Tá? A gente vê uma série de empresas do setor aí de sementes, de fertilizantes, da indústria do tabaco, da soja, da própria cadeia da pecuária, estimulando os produtores a adotarem, por exemplo, uma tecnologia chamada integração lavoura-pecuária-floresta. Você tem a implantação de fileiras de eucalipto, por exemplo, para dar sombra, para dar madeira, para diminuir o estresse térmico da área, para permitir o plantio de algumas culturas agrícolas, milho, feijão, mandioca, e a criação de gado, isso visando aumentar a renda do produtor e também recuperar ou restaurar, porque a gente tem muita área degradada, a gente tem muito mais pecuária do que precisa. Tá? Para você ter uma ideia, a gente deve ter algo em torno de 60 a 80 milhões de hectares de pastagens degradadas. Isso, em vez de estar sequestrando carbono, não está servindo para nada. Então, poderia adotar essa tecnologia do ILPF e ter uma renda adicional. A gente vê que algumas empresas, tá? Sem citar nomes aqui, mas elas estão investindo nisso, mas precisa botar mais energia. Porque o número de produtores que acaba sendo afetado, e aí vem uma pergunta tua lá do início, onde você aborda a questão dos vulneráveis, nós temos mais ou menos 7 milhões e meio de fazendas ou propriedades rurais no Brasil. 95% delas são de agricultura familiar, ou seja, elas têm até 4 módulos fiscais. Esse módulo fiscal é uma medida agrária do INCRA e ele varia de município para município. Então, aqui no Rio Grande do Sul tem lugar que é 2 hectares. Então, esse cara tem 8 hectares, ele pertence a essa classe de agricultura familiar. Lá no Pará é 100 hectares. Então, 400 hectares ele é agricultura familiar. Mas veja que o impacto 95% dos imóveis são de agricultura familiar. Quem é que vai ter mais impacto no Mato Grosso? Um carinha que tem 10 hectares ou um carinha que tem 10 mil? Com certeza, o cara que tem a pequena área, porque é daquela pequena área de 10 hectares, onde ele é obrigado a manter, no mínimo, 20% como cobertura de reserva legal, e nos outros 8 ele vai ter que tirar o sustento da família dele e uma renda adicional para vender, para ter uma renda a mais. Então, a gente tem que pensar que é preciso expandir essas práticas mais sustentáveis, é preciso melhorar a eficiência da utilização da água, porque, de novo, de Curitiba para cima vai chover menos.
Isso não significa que vai deixar de ter temporal. Aqui vai chover mais, não significa que não vai ter estiagem. É uma gangorra, né, um jogo. Um ano tem laninha, outro ano tem El Niño. Nós tivemos aqui 3 anos seguidos de laninha, estiagem, um ano que choveu muito mais do que devia, e agora a tendência é que venhamos a ter uma laninha. Ela deveria ter começado a se manifestar de uma maneira mais forte agora em agosto, não veio. Ficou para setembro, não veio. Então talvez ela não seja forte, ela seja moderada ou fraca. Ou, eventualmente, vamos ter um ano de neutralidade, nem laninha, nem El Niño. Quando é que isso acontece? Quando eu tenho uma diferença na temperatura da água do Pacífico de mais meio grau ou menos meio grau. Isso configura uma neutralidade. Se for de meio grau a 1 grau acima, eu tenho um El Niño. Se for meio grau a 1 grau para baixo, eu tenho uma laninha. Laninha, mais chuva no Nordeste. E mais chuva no Sul, menos chuva no Nordeste. El Niño não é o contrário. Então, assim, a gente tem que começar a perceber que, principalmente os vulneráveis, tanto na área rural quanto nas áreas urbanas, porque quem é que mora no morro? Quem é que está perto do risco de desabamento, de deslizamento? É, em geral, a população de baixa renda. Em alguns poucos municípios, você tem condomínios de alto padrão, e aí é o cara que tem dinheiro para gastar uma casa na fundação e uma casa na casa. E se essa casa cair, ele vai construir outra. Agora, o cara que só tem aqui a casinha simples dele de um cômodo e perder aquela casa, ou a Defesa Civil declarar que aquela área está numa área de risco e tiver que evacuar, esse cara vai para onde? Né? Então, nós temos uma questão social, tanto no campo quanto na área urbana, que precisa começar a ser resolvida. Joia. E por falar em precisa ser resolvida, eu queria falar de política pública, tá? Por que as políticas públicas de combate a essas mudanças climáticas no Brasil parecem mais focadas aí em responder a crises do que prevenir os impactos climáticos, como a gente viu no Rio Grande do Sul mais recentemente, e em tantos outros desastres climáticos no Brasil, professor? Voltamos à questão da inércia política, tá? Em geral, a gente vê resposta e reconstrução, a gente não vê prevenção. Prevenção é muito mais barato do que reconstrução. A Agência Nacional de Águas, a ANA, lançou uma pesquisa agora em março, onde ela mostra que cada R$1 investido em sistemas de alerta precoce podem economizar R$661 em recuperação. Então imagina, uma cidade como Joinville, que gaste, ou Blumenau, tá? R$1 milhão no sistema de alerta, ela pode evitar uma perda de 661 milhões no acontecimento de um evento mais grave. A questão é que, assim, as pessoas não pensam em prevenção. A gente tem uma limitação muito grande hoje em termos de estruturação da defesa civil, tá? 74% dos municípios da região sul, tá? São 1.191 municípios. 74% deles têm uma defesa civil formada por 1 ou 2 pessoas. É muito pouco. 30% desses municípios, Saulo, não tem um computador alocado para a defesa civil. 63% não tem um celular com internet. 90% não tem uma embarcação, ou seja, se tiver uma inundação, ele tem que pedir para a população entrar com jet ski, lancha, um barco de alumínio com motor de polpa. Falta capacitação. 44% dos municípios não sabem como avaliar uma área de risco ou como fiscalizar. Então, de um lado, eu tenho uma carência em termos de pessoal, tenho uma carência em termos de infraestrutura, tenho uma carência em termos de capacitação, e como se não bastasse tudo isso, nada está tão ruim que não possa piorar, existe um levantamento, um censo que o IBGE faz a cada 2 anos, tá? Ele faz um censo com todos os 5.570 municípios no seguinte nível: você tem que tipo de instrumento de planejamento de gestão de risco de desastres? O que são esses instrumentos? São 9. Plano diretor com prevenção de enchentes, plano diretor com prevenção de movimento de massa, plano municipal de redução de risco, carta geotécnica, lei de uso e ocupação do solo, dizendo o que pode ser construído onde. Pasmem, 50% dos municípios do Brasil têm.
significa que a outra metade não tem. Aí entra um detalhe adicional. Esses municípios que afirmam ter esse plano está atualizado ou ele foi feito 10 anos atrás? A cidade cresceu muito e ele está completamente desatualizado. Então, a gente tem que investir em descobrir, em fazer um diagnóstico a nível municipal, quais são os problemas que ele tem em termos de eventos. Está ocorrendo aqui muita inundação, muito alagamento. Precisa dar um jeito nisso. Se vai chover mais, precisa ser mais rápida essa resposta. Então, temos que criar as condições e aí esbarra, de um lado, tem uma classe política que está muito preocupada e tem uma parte que nega a existência. Essa semana nós tivemos no Congresso Nacional a criação de uma subcomissão para provar que aquecimento global não existe. Isso foi aprovado pelos deputados na comissão. Quer dizer, é absurdo, sabe? É inconcebível uma ação dessas. Então, nós temos que ter, primeiro, uma visibilidade e uma visão de futuro de que prevenção pode dar voto, sim. Tá? Nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul uma situação em que tem muita gente usando o dinheiro que recebeu do governo federal comprando fogão e geladeira. Eu não estou dizendo que aquela pessoa que perdeu tudo não tenha que receber, mas está se dando muita ênfase em dar fogão e geladeira e não se está dando ênfase na prevenção. Tá? Então, assim, a gente tem que rediscutir qual é o grau de prioridade disso, porque o fato do cara ganhar uma geladeira e um fogão e continuar morando na mesma casa, na mesma área de risco, sem nada de prevenção, não vai resolver o problema. Né? Aquela ponte que foi destruída, ela pode ser construída no mesmo lugar, na mesma altura? Não. Ela tem que ser feita mais alta, porque a tendência é que tudo que envolva engenharia tenha que ser revisto. Ao fazer essa ponte mais alta, vai custar mais dinheiro. Ao fazer essa ponte mais alta, as cabeceiras das pontes vão ter que ser mais altas. Vai implicar em refazer um pedacinho da estrada. Então, assim, de acordo com a Confederação Nacional do Transporte, para recuperar as estradas e as pontes do Rio Grande do Sul, precisaria de 3,3 bilhões de reais. Para recuperar e fazer bem feito, 10 bilhões. É o triplo. Então, assim, a gente precisa de muito dinheiro e muita vontade política para fazer com que esse dinheiro chegue aonde precisa e seja muito bem utilizado, né? Nós não podemos fazer uma analogia entre o que aconteceu, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, agora em abril, maio, com o que aconteceu lá em New Orleans com o Katrina, em 2005. Mas vamos supor que fosse possível, tá? Lá o que aconteceu? Os diques foram arrebentados, a água subiu, como aconteceu aqui no aeroporto Salgado Filho, alagou tudo. Lá não teve 14 mil cicatrizes em movimento de massa, não teve ponte caindo, não teve destruição, né? Teve morte? Teve. Eles levaram 10 anos para reconstruir a cidade com 125 bilhões de dólares. Se eu atualizar esse montante de 2015 para agora, dá 154 bilhões de dólares. A gente teve uma área atingida aqui 50% maior que a de New Orleans. A população atingida aqui foi 54% maior. Então, se eu pudesse fazer uma regra de 3, aqui essa reconstrução custaria algo em torno de 250 bilhões de dólares. Multiplica isso por 5,5, tu vai chegar em 1 trilhão. E nós estamos falando agora em liberação de 90 bilhões. Ou seja, na minha opinião, esses 90 bilhões, eles não pagam a gorjeta da conta do jantar. Precisa muito mais dinheiro do que isso. A gente tem aí o pessoal da pesca artesanal que foi completamente atingido, os pequenos produtores que não receberam o suporte que deveriam, por exemplo, com mudança no prazo para pagar as dívidas que eles têm, novas condições mais benéficas de crédito, acesso a crédito, mas, embora o esforço da Emater seja grande, precisamos de mais gente no campo, precisamos de mais gente transferindo tecnologia para ajudar esse produtor a produzir mais e melhor e de maneira sustentável, como você estava citando antes,
porque senão a gente vai simplesmente ficar aguardando o próximo evento, que não se sabe se vai ser agora em setembro, pode ser em maio do ano que vem, pode levar 10 anos. O que eu tenho certeza é de que não vai levar 81 anos como levou entre 41 e 2023. E aí, nessa brincadeirinha, a gente enxuga gelo o tempo todo, né? E viva a gestão pública brasileira, professor. Veja. Eu uso muito a analogia, Saulo. Imagina um cubo mágico. Tá? Você tem que colocar todas aquelas pecinhas de volta na cor original, né? O que o pessoal está fazendo? Está pegando um pincel e pintando uma face de amarelo, uma face de azul, uma face de vermelho. É muito fácil resolver problemas complexos dessa maneira. Tem que, na verdade, pensar que assim, a gente está criando um ambiente cada vez menos sustentável, não para a gente que está aqui agora, para os nossos filhos e nossos netos. Tá? A gente vai chegar em 2100, eventualmente com 3, não com 2 graus, mas com 3 ou 4 ou mais graus acima da temperatura média normal. Isso vai implicar em muitos custos adicionais, né? Eu vou te dar só um exemplo. O impacto desse aquecimento global e dessas ondas de calor sobre a cultura da uva na Serra Gaúcha, tá? Nos 17 municípios ali de Caxias, Bento, Flores da Cunha, a gente tem 44% de toda a produção de uva do Brasil. Eu vou ter mais chuva, ou seja, eu vou ter mais doenças fitossanitárias. Quando eu tenho mais chuva, eu tenho menos cachos menos frutos por cacho. Então, pode reduzir a produtividade. Quando eu tenho mais onda de calor, isso é muito bom para aumentar o teor de açúcar, o que é ótimo para produzir suco de uva. Mas, ao mesmo tempo, tem acidez baixa, o que é péssimo para produzir o vinho. Então, será que eu vou chegar na situação que eu vou encontrar um garrafão de suco de uva a 50 centavos e uma garrafa de vinho a 1.000? Porque vai ser muito fácil de ter insumo para produzir suco, mas não insumo para produzir vinho. E aí, o que você tem que começar a pensar nesse caso dessa cadeia do agro? Descobrir novas cultivares que sejam mais tolerantes à onda de calor, a mais chuva, procurar áreas que tenham um microclima mais ameno, porque você planta a videira hoje para colher daqui a 4 ou 5 anos. Não é uma coisa imediatista, né? Não é soja que tu planta hoje e colhe daqui a 6 meses. Então, assim, esse é um exemplo. Todas as cadeias vão ter que se preocupar com isso, porque tudo isso vai afetar a saúde humana, a saúde animal e, como eu falei antes, tudo o que cresce via fotossíntese. Show, professor. Show, show. Veja, eu quero falar agora de tecnologia, tá? Como última pergunta aqui do nosso grande bate-papo. Como é que as tecnologias nos ajudam a mitigar os impactos negativos das mudanças climáticas e dos desastres advindos delas? Aliás, eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre a Castec, a sua startup voltada às mudanças climáticas, né? Qual é o propósito dela, professor? Bom, basicamente, a Castec ela desenvolve modelagens e cenários futuros e ajuda uma empresa, um município, uma região a fazer um diagnóstico, né? Quais são os eventos climáticos problemáticos daquela região. Em relação a isso que já está acontecendo e já aconteceu, o que tende a acontecer? Bom, precisamos fazer uma melhoria em termos de planejamento de risco. Um mapa de risco de inundação, um mapa de risco de movimento de massa, uma capacitação da defesa civil, a geração de mapas para que a gente saiba que naquela casa, naquela rua, tem um velhinho de 85 anos que não tem condições de mobilidade. Ele tem que ser o primeiro cara daquela rua a ser resgatado. Para onde eu levo esse cara? Para o ginásio A ou B? Não, o A vai ser alagado se chover muito, então tem que ser no B. Então, a gente gera produtos para subsidiar a tomada de decisão desses municípios, tá? E aí, em que sentido a tecnologia pode ser útil? A gente tem hoje sistemas de alerta precoce. Tá? Eu preciso de medir nível do rio, chuva, criar modelos, ver como é que é o meu relevo. Se eu tiver uma chuva de 100 milímetros, vai alagar até a cota 30. Se eu tiver uma chuva de 200 milímetros, vai alagar até a cota 35. As pessoas nessa cota 35 têm que ser evacuadas com antecedência. Se eu souber isso com 28, 24, 48 horas antes, eu tenho tempo de fazer essa remoção de uma maneira muito mais segura. Se eu souber que isso vai acontecer daqui a 2 horas, eu vou criar um pânico. Aí a gente entra aquela questão, né, do problema brasileiro. As pessoas, às vezes, evitam sair de casa porque têm medo de ser saqueadas.
vão roubar tudo que elas deixarem dentro de casa. Isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? E acontece em tudo que é lugar no mundo, sempre tem os espertinhos. Então, assim, nós temos tecnologia hoje, o que nos falta é priorizar ações, buscar investimento. A gente sabe que as prefeituras nem sempre têm dinheiro em caixa, mas tem que... Dinheiro não falta, o que faltam são bons projetos, bem estruturados, que sejam avaliados e, olha, isso aqui realmente tem fundamento, merece uma liberação e merece um acompanhamento para ver se aquilo que foi pedido está sendo executado. Porque não tem a menor dúvida, Saulo, de que essas áreas ali, ó, no Rio Taquari, por exemplo, ele tem ali em certos trechos 200 metros de largura. Ele deveria ter 200 metros de floresta em ambas as margens. Essa legislação existe desde 1965. Os governos municipais foram coniventes e omissos ao permitir que essas comunidades fossem se instalando. Logicamente que, desde que o mundo é mundo, sempre se começou a ocupar nas áreas próximas da água. Mas hoje, num contexto em que eu tenho cada vez mais eventos mais impactantes e que o que vem por aí tende a piorar, a gente tem que começar a ver, olha, aqui nessa área não pode construir mais. Para onde é que eu vou colocar essa comunidade? Tem município aqui hoje que não tem casa suficiente para aluguel social. Tem muita gente que tinha seguro e recebeu o dinheiro e não consegue comprar um carro, porque está faltando carro, né? Então, assim, são várias frentes de impacto. Então, mesmo que você não tenha a sua casa destruída ou alagada, você vai acabar sendo impactado porque a tua empresa não recebe o insumo que ela precisa para produzir. Ou você tem um insumo, mas não consegue produzir porque os teus funcionários foram afetados. Ou tudo está tranquilo, mas as estradas com as quais eu poderia escoar o meu produto estão destruídas. De uma maneira ou outra, isso dá um impacto econômico muito grande, seja no agro, seja no turismo, seja na indústria, né? E nós tivemos aqui no estado praticamente mais de 80% dos CNPJs atingidos nesse evento. É um impacto econômico muito grande. Tem gente que quebrou, tem gente que está voltando, tem gente que não conseguiu voltar ainda. É complicado, professor. Bom, e infelizmente a gente chega ao fim deste magnânimo episódio do podcast Papo no Auge, né? Eu diria que um episódio sísmico. Eu conversei com o engenheiro florestal Marcos Casimir Kizak, um ilustre torcedor do Juventude Futebol Clube, doutor em desastres naturais. Na pauta, mudanças climáticas e seus impactos. Professor Marcos, enorme satisfação poder aprender com o senhor sobre um assunto tão interessante, né? Quem quiser saber mais da Castec, quem quiser trocar ideias com o senhor, onde lhe encontrar, e gratidão mais uma vez, professor. Obrigado, Saulo. Obrigado pela oportunidade. É sempre uma satisfação poder compartilhar, porque eu entendo o seguinte, nós temos dados que geram informação, essa informação tem que gerar conhecimento, e esse conhecimento tem que ser compartilhado para que ele vire ações práticas, né? Não para ser colocado no relatório na gaveta. Então, eu tenho um canal diário de postagens sobre mudanças climáticas e impactos na área rural e urbana no LinkedIn. Estou implementando um Instagram que ainda não está finalizado, mas todo mundo pode me acompanhar por esse canal no LinkedIn, Marcos Leandro Kasmierzak. Serão muito bem-vindas as conexões decorrentes disso. E eu tenho levado esse conteúdo, Saulo, a várias palestras. Acho que nos últimos 90 dias foram pelo menos umas 40, ou com convites como o seu para gravar um podcast ou para fazer uma palestra. Ontem eu falei para 180 empresários. Na quarta-feira eu falei para um fórum ecumênico, né, pastores, padres e líderes comunitários que vieram para começar um movimento de pressão de baixo para cima, para levar o problema até quem está ocupando hoje o cargo de prefeito, de vereador. E é importante que as pessoas tenham essa noção de que elas precisam se engajar, porque a gente não vai estar aqui para pagar essa conta, mas os nossos filhos, nossos netos vão estar. Tá? Então, muito obrigado pelo convite e um grande sucesso em todos os teus podcasts, episódios até o número 200 e além.
Valeu, professor. Obrigado. E quem quiser encontrar Castec, né? Como é que faz, professor? Tem um site? Como é que a gente faz para encontrar Castec? Ele está em elaboração, porque na verdade eu abri a Castec no final do ano passado e ainda estou estruturando, né? É uma startup, toda startup começa pequena. Mas em breve eu te aviso e você já divulga. Perfeito, professor, perfeito. E quando ela estiver implementada a pleno vapor, né, vem cá que a gente fala mais sobre a Castec, porque a sua voz ela é muito necessária nesse tempo caótico que a gente está presenciando, e com essa omissão, com essa inoperância, com essa alienação que a gente tem do nosso corpo, boa parte do nosso corpo político. Obrigado, viu, professor? De verdade, um grande abraço, tá? Obrigado. Até logo. Valeu demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.